Amigos e amigas, vamos a mais um momento da liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, Paulo Roberto Maciel 6 repórterpaulomaciel.blogspot.com. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 28 de novembro de 2025, sexta-feira, 34ª semana do tempo comum no ano litúrgico C, cuja cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando aqui, com esse lenço e também com os óculos. No rito temos a missa à escolha. A primeira leitura é a leitura da profecia de Daniel, capítulo 7, versículos do 2º ao 14. Eu, Daniel, tive uma visão durante a noite, eis que os 4 ventos do céu revolviam o vasto mar, e 4 grandes animais diferentes uns dos outros emergiam do mar. O primeiro era semelhante a um leão e tinha asas de águia. Ainda estava olhando quando lhe foram arrancadas as asas. Ele foi erguido da terra e posto de pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Eis que surgiu outro animal, o segundo, semelhante a um urso, que estava erguido pela metade e tinha 3 costelas nas fauces entre os dentes. Ouvia-se dizer: "Vamos, come mais carne." Continuei a olhar, e eis que assomou outro animal, semelhante a um leopardo. Tinha no dorso 4 asas de ave, e havia no animal 4 cabeças, e foi-lhe dado poder. Depois eu insistia em minha visão noturna, e eis que apareceu o 4º animal, terrível, estranho e extremamente forte, com suas dentuças de ferro. Tudo devorava e triturava, calcando aos pés o que sobrava. Era bem diferente dos outros animais que eu vi antes, e tinha 10 chifres. Eu observava estes chifres, e eis que apontou entre eles outro chifre pequeno, e em compensação foram arrancados 3 dos primeiros chifres, e eis que neste chifre pequeno havia uns olhos como olhos de homem, e uma boca que fazia ouvir uma fala muito forte. Eu continuava olhando, até que foram colocados uns tronos, e um ancião de muitos dias aí tomou lugar. Sua veste era branca como neve, e os cabelos da cabeça como lã pura. Seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono como fogo em brasa. Derramava-se aí um rio de fogo que nascia diante dele. Serviam-no milhares de milhares, e milhões de milhões assistiam-no ao trono. Foi instalado o tribunal e os livros foram abertos. Eu estava olhando para o lado das palavras fortes que o mencionado chifre fazia ouvir, quando percebi que o animal tinha sido morto, e vi que seu corpo fora feito em pedaços e tinha sido entregue ao fogo para queimar. Percebi também que aos restantes animais foi-lhes tirado o poder, sendo-lhes prolongada a vida por certo tempo. Continuei insistindo na visão noturna, e eis que entre as nuvens do céu vinha um como filho de homem, aproximando-se do ancião de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno, que não lhe será tirado, e seu reino um reino que não se dissolverá. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha o texto apocalíptico de Daniel, né, do fim dos tempos.
Agora o salmo responsorial é o salmo 3º, aliás, o salmo que está em Daniel, capítulo 3º, versículos 75, 77, 78, 79, 80, 81. Refrão 59b. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Repitamos. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Montes e colinas, bendizei o Senhor. Plantas da terra, bendizei o Senhor. Mares e rios, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Fontes e nascentes, bendizei o Senhor. Baleias e peixes, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Pássaros do céu, bendizei o Senhor. Feras e rebanhos, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Repitamos. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. E agora o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 21, versículos do 29 ao 33. Vamos aclamá-lo e depois proclamá-lo. Aleluia, 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 aleluia. Levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. A vossa redenção se aproxima. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores, quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade, eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à primeira reflexão que está no livro Igreja em Oração. Olha, o Evangelho da parábola da figueira diz-nos dos sinais dos tempos, como as pessoas conseguem reconhecer os sinais da árvore ao se encher de brotos, logo dará frutos. Assim também todos são chamados a perceber os sinais da realidade que indicam a proximidade do reino de Deus. É necessário conduzir nossas vidas, atitudes e escolhas para que se assemelhem à vontade divina. No fim dos tempos seremos julgados no amor e na misericórdia de Deus por aquilo que realizamos na nossa passagem terrena. Agora vamos a outro texto do livro Dia a Dia com o Evangelho. Vamos ver a exegese aqui sobre Lucas 21, versículos do 29 ao 33. Jesus avisa, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Foi Jesus quem disse. E realmente as palavras deles estão aí até hoje e vão continuar, gente. Jesus é eterno. A presença e a incidência das comunidades cristãs no mundo são testemunho de que as palavras de Jesus continuam válidas e atuais. A parábola da figueira é um alerta. É um alerta para a realidade do reino de Deus que está sempre se aproximando. O reino de Deus nada mais é do que a justiça que anuncia e denuncia, provocando transformações em todos os níveis de relações humanas. O reino se aproxima e torna-se presente sempre que a justiça triunfa, criando relações determinadas pelo espírito de partilha e fraternidade, levando todos a usufruírem a liberdade e a vida. A mensagem é de esperança e libertação. O Filho do Homem tem nas mãos as rédeas da história e libertará todos os que lhe são fiéis na construção da nova história. Temos mais um texto falando sobre o Evangelho. Eu vou passar para vocês do livro Palavra e Vida, sobre Lucas
capítulo 21, versículos de 29 a 33, aqui está escrito: Jesus anuncia a chegada de novos céus e nova terra. Quando começarem a acontecer essas coisas, reanimai-vos e levantai as vossas cabeças, porque se aproxima a vossa libertação. E continua: quando virdes que vão sucedendo essas coisas, sabereis que está perto o reino de Deus. Há tanta violência e ambição, injustiças ao nosso redor, que julgamos que nosso mundo não tem mais jeito. Mas Jesus nos manda erguer nossa cabeça e a não desanimarmos. Sua doutrina de amor, sem alarde, em silêncio, leveda toda a massa do mal. Vamos agora aos santos do dia, porque os santos acreditaram em Jesus logo no início e propagaram a fé. São Tiago das Marcas é santo do dia 28 de novembro, foi presbítero do século XV. Tal como seu mestre, São Bernardino de Siena, foi um grande pregador e orador. Segundo o site nsdagloria.com.br, Tiago da Marca nasceu em 1394, na região Le Marche das Marcas. Le Marche das Marcas, na Itália. Foi batizado com o nome de Domingos Gangali. Órfão desde pequeno, um tio assumiu sua educação e o colocou no seguimento de Cristo. Ele estudou na cidade de Perúdia e diplomou-se em Direito, juntamente com outros santos, João de Capistrano. Deixou a advocacia para entrar na ordem franciscana, estudou teologia e recebeu a ordenação sacerdotal. Adotou então o nome de Tiago, que passou a ser completado com o apelido das Marcas por causa da origem geográfica. Frei Tiago das Marcas foi discípulo de Bernardino de Siena ou Sena, outro santo que se destacava como o maior dos pregadores da igreja. Tiago também sentiu-se chamado a dedicar sua vida ao ministério da pregação do evangelho e percorreu países fazendo isso, como Itália, Boêmia, Polônia, Bósnia, Hungria. Ficava no mesmo lugar somente o tempo necessário para construir um novo mosteiro ou restaurar a observância da primeira regra franciscana. Depois partia para difíceis missões, em nome da igreja. Os papas Eugênio IV, Nicolau V e Calixto III enviaram-no a várias missões especiais. Tiago das Marcas atuou nas cruzadas, acompanhando São João de Capistrano, colega de estudos, em pregações contra os turcos invasores. Foi um dos articuladores da famosa vitória de Belgrado em 1456. Humilde e sincero nos conselhos de Jesus Cristo, jamais almejou subir em cargos na igreja, tanto que recusou ser aclamado bispo de Milão. Como franciscano, levava uma vida de austeridade com jejuns e penitências. Devoto de Nossa Senhora de Loreto, pediu a ela a graça de pregar as verdades eternas com eficácia, e desde então sua pregação alcançou verdadeiros milagres, tocando corações e levando muitos à conversão. Os jejuns severos, ele fazia muitos jejuns e eram severos mesmo, enfraqueceram seu corpo, o corpo físico enfraqueceu. Ele chegou a receber a unção dos enfermos 6 vezes, mas só faleceu aos 90 anos. Estava em Nápoles e antes de morrer pediu perdão aos confrades pelo mau exemplo que julgava ter tido em sua vida. Faleceu em 28 de novembro de 1476. Seus restos mortais foram depositados na igreja de Santa Maria Nova em Nápoles. Há registro de inúmeros milagres operados pela intercessão de São Tiago das Marcas. Santo do dia 28 de novembro, São Sóstenes, de acordo com o site da TV Rede Século XXI, rs21.com.br, Sóstenes era grego. Foi citado no livro dos Atos dos Apóstolos. Seu nome em grego significa salvo pela força. Ele era um líder da sinagoga de Corinto, uma cidade judaica. Sóstenes foi discípulo do apóstolo São Paulo. O martirológio afirma a seu respeito: perto de Corinto, a morte de São Sóstenes, um dos discípulos do bem-aventurado apóstolo Paulo, que o menciona ao escrever aos Coríntios. Sóstenes era chefe da sinagoga daquela cidade. Convertido a Jesus Cristo, foi batido com violência em presença do procônsul Galião, consagrando por um glorioso princípio as primícias de sua fé no primeiro século. De fato,
A primeira carta aos Coríntios de Paulo diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade e chamado de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. Sóstenes recebeu o batismo e era como que o braço direito de São Paulo, continuando a missão quando Paulo viajava a outros países. Sóstenes explicava as cartas de São Paulo à comunidade com a mesma autoridade do apóstolo por sua boa formação. São Sóstenes foi martirizado a mando do imperador da época. Santo do dia 28 de novembro, Santo André Trang Van Trong, foi mártir. Morreu em 1835 por se recusar a pisar a cruz. Foi preso e, após inúmeras torturas, degolado em Cang Duong, no Vietnã, país da Ásia. Santos do dia 28 de novembro, São Papiniano de Vita e São Mansueto de Urut. Foram bispos e mártires do século V. Estes dois prelados africanos foram queimados em todo o corpo com lâminas de ferro incandescentes. Isso aconteceu por terem defendido a fé católica contra o rei ariano Genserico. Santo do dia 28 de novembro, Santo Estevão o Jovem, monge mártir, do ano 764, quando faleceu. Decapitado durante a perseguição iconoclasta de Constantino Coprônimo, imperador de Constantinopla, Constantino Coprônimo. Santa do dia 28 de novembro é Santa Teodora, foi discípulo de São Nilo Jovem, na Calábria, Itália. De acordo com as informações, Teodora nasceu em mais ou menos 910. Ela foi filha de Eusébio e Rosália, o nome dos pais dela, Eusébio e Rosália. Dedicou-se bem jovem às obras de caridade. Para conservar a virgindade, resolveu abandonar os hábitos mundanos. Entrou, então, aos 15 anos, no mosteiro de Santo Opoli, colocando-se sob a direção de São Nilo, o jovem. Distinguiu-se por sua devoção, tornando-se guia natural de outras jovens. São Nilo, quando da construção do oratório de Santa Anastácia, entregou a ela a direção da casa. Teodora, então, reuniu no local todas as jovens que desejavam se consagrar a Deus e as monjas companheiras do mosteiro de Santo Opoli. Recebeu em 28 de novembro de 980, tendo 70 anos, a graça de ir para Deus, ou seja, faleceu e foi sepultada na Catedral de Rossano. Ou então no mosteiro de Santa Anastácia, onde normalmente eram custodiados os restos mortais das mulheres beatas. Olha, algumas informações dão conta de que a data dessa santa é 27 de novembro, mas eu encontrei também em 28 de novembro. Bem-aventurado no dia 28 de novembro é o beato Luiz Campos Gorres, mártir, faleceu em 1936. Foi doutor em leis e membro do apostolado secular. Foi fuzilado em Paterna, nas proximidades de Valência, na Espanha. É um mártir de Cristo Jesus. Beato Luiz Campos Gorres, rogai por mim, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar. Afinal de contas, estamos lidando com o Criador de tudo, o Criador do universo. Até um não é a melhor resposta. E agora eu clamo: Maranatá, vinde, Senhor Jesus. Ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Um dia ele voltará e será o juízo final. Creia em Jesus como Deus, seja batizado e arrependa-se dos seus pecados antes de morrer, para não morrer em pecado grave e perder a vida eterna. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco.